Olá, minha gente linda da EJA! Mais uma sexta-feira, o dia mais legal porque é o dia da aula de arte. Bora lá, vamos hoje falar um pouquinho sobre os parâmetros do som. Então, vamos pensar um pouco sobre essa coisa que está presente na nossa vida, né, que cria toda uma atmosfera, né, que compõe o nosso cotidiano e a nossa vida, que é o som. Poder do outro, que o nosso sonho vale mais que cheque. No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo. Boto fé nos moleques, boto fé nas mulheres. Eu ainda acredito no poder do outro, que o nosso sonho vale mais que cheque. No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo. Boto fé nos moleques, boto fé nas mulheres. Vivendo seus sonhos não é flutuar a cabeça nas nuvens, mas fincar os pés no chão e se sujar de suor e cimento todos os dias. É isso aí, gente. Começamos com uma música, né? Pra gente se alegrar, porque a música é som. Então, o que é som? Os sons são ondas capazes de se propagar pelo ar e por outros meios. Só existe som se houver matéria, porque a partir da vibração das partículas é que faz com que haja som. As partículas vibram, produzem uma onda, o nosso cérebro capta essas ondas a partir do nosso ouvido e aí a gente ouve, né? Então, é um fenômeno, o som é um fenômeno acústico, tá? Que é causado pela vibração e deslocamento, né, das ondas. As ondas sonoras, elas são emitidas e assim, de forma longitudinal, elas vão sempre no sentido oposto à fonte onde ela foi criada. Mas o som é tridimensional, ele está em toda parte. A gente consegue ouvir um som que está atrás da gente, em cima, embaixo, tá? E o som, ele é tridimensional, ok? É só para a gente ter uma ideia, para a gente introduzir o que é isso. É um fenômeno físico, é algo que pertence ao domínio da natureza, tá bom? Então, existem muitos tipos de sons, né, que são produzidos por nós, humanos, pelos animais. Então, de onde vem a produção do som, isso é chamado de fontes sonoras. Elas são de dois tipos. Elas podem ser naturais, que são todas as fontes naturais, nós, os nossos corpos, os animais, a natureza, e as fontes artificiais, que são as máquinas, os motores, os aparelhos sonoros, né, os aparelhos tecnológicos, todos esses, tudo que pode produzir som é uma fonte sonora. E hoje a gente vai pensar rapidinho, que nossa aula é curtinha, sobre os parâmetros do som, ou as propriedades sonoras, tá? Que são 4. O som tem 4 propriedades. Todos os sons que existem têm essas 4 propriedades. E elas têm a ver com a onda, tá? Com aquela onda, aquela vibração que gerou o som, ok? Então, quais são elas? A primeira delas é a intensidade. Todo som tem intensidade. Ele pode ser fraco ou forte. É o volume, tá? Que normalmente a gente chama de altura, mas está errado. Não pode chamar de altura, porque não é altura. A altura é outra coisa, tá bom? Isso é a intensidade do som. Então, quando a onda sonora ela tem uma amplitude grande, o som é forte. Quando ela tem uma amplitude pequena, o som é fraco. Por exemplo, o som da voz humana, a gente poderia dizer que é um som fraco, não é? Enquanto que o som da turbina de um avião é um som forte, tá bom? Vamos passar para a próxima, o timbre. O timbre é a peculiaridade do som, é a personalidade do som. É o que difere um som do outro. Então, é a qualidade do som, né? Então, a voz humana tem timbre. Cada ser humano tem um timbre. Cada instrumento musical tem um timbre. Mesmo instrumentos que são iguais. Se você pegar 10 violões, cada violão vai ter uma sonoridade diferente. É bem parecida, mas não é igual, tá? É como a nossa voz também. Cada pessoa tem umas pessoas têm uma voz mais aveludada, outras têm uma voz mais rouca, outras têm uma voz mais estridente. Então, essa qualidade é
chamada de timbre. A outra propriedade sonora é a altura. Agora sim, a altura. A altura de um som é determinado pela frequência. Veja, eu falei que a intensidade é determinada pela amplitude da onda. Então, se a onda é ampla, o som é forte. Se a onda é estreita, o som é fraco. No caso da altura, é a frequência da onda. Uma onda que vibra muito vai produzir um som mais agudo e uma que vibra menos vai produzir um som grave. Por isso que é chamado de altura, porque começa sempre de baixo para cima. Então, os sons graves ficam embaixo e os sons agudos ficam em cima. A gente pode ver isso nos instrumentos musicais, por exemplo, como o piano, né, que o som começa grave e vai ficando agudo, porque o piano ele tem várias escalas sonoras. Então, agora vocês já sabem, a altura não é volume, a altura é a qualidade do som, se ele é grave ou se ele é agudo. E para terminar, né, por último, mas não menos importante, a duração, que é o tempo de vibração de uma onda. Né? Se a onda vai vibrar por um tempo mais longo ou por um tempo mais curto, isso vai produzir um som mais longo ou um som mais curto. Um som curto, uma palma, né? Extingue, pá, extinguiu. E um som longo, uma sirene, por exemplo. Então, existem sons curtos e existem sons longos. E essas são as 4 propriedades do som. Isso está atrelado à música? Sim, também, porque música também é som. E esse é o assunto da nossa próxima aula, onde a gente vai falar dos elementos da música e vai fazer essa associação com as propriedades sonoras, tá bom? Então, a gente continua esse assunto na próxima aula. Até lá!